na sequência do vídeo anterior, onde eu mostrei que existem 4 métodos, o before, o prepend, o append e o after, para adicionarmos conteúdo, neste caso texto ou elementos de HTML, dentro da nossa DOM, isto é, posicionados antes ou depois de determinado elemento, existem depois conjuntos de outros métodos que são mais específicos e que nos permitem agilizar este processo. Estou a falar especificamente do Insert Adjacent HTML, Insert Adjacent Element e Insert Adjacent Text. Bom, vamos ver aqui na prática o que é. Nós já temos aqui neste momento uma página web muito semelhante à do vídeo anterior desta série. Temos aqui um container, que é este div que aqui está a ser formatado com este aspecto, e depois temos aqui uma formatação para os parágrafos que nós vamos adicionar. Bom, mas vamos aqui começar por ir buscar o elemento relativamente ao qual nós queremos depois posicionar o conteúdo novo que vamos adicionar. Então, vamos chamar de div novamente, igual a document.querySelector, e vamos selecionar por classe container. Então, neste momento, já tenho o meu elemento apanhado. Vamos verificar aqui como é que funciona o Insert Adjacent Text. Neste caso, assim, desta forma. Bom, se eu colocar aqui o seguinte, div, é sempre em relação ao elemento que nós selecionamos, ponto, insert, e reparem, eu tenho aqui adjacent element, temos aqui o insert before, etc. Mas vamos ver aqui estes três. Então eu vou fazer o insert adjacent text. Bom, o que este método me vai pedir são dois argumentos. Onde e que conteúdo. Ora, no caso do text, ele vai pedir obviamente um conteúdo do tipo string. Isto é, vai-me pedir um texto e não um elemento de HTML. Então eu tenho aqui, onde é que eu quero? O insert position é um conjunto de 4 valores. Before begin, after begin, before end e after end. Bom, vamos verificar como é que isto funciona. Portanto, vamos colocar aqui o before begin. Tudo junto. Before begin significa o quê? Relativamente ao div. Antes do início do div. Então significa fora. Então eu vou colocar aqui como segundo argumento antes do div. E reparem o que é que vai acontecer aqui. Cá está o texto fora do div. Bom, se eu quiser colocar no início do div, isto era o equivalente ao vídeo anterior ao AAAA. Reparem, cá está. Eu agora vou colocar aqui o after begin. Então, o after begin significa a seguir ao início do meu div. A seguir ao início do meu div, que significa que é esta posição aqui, é onde eu vou inserir o conteúdo que eu quero. Então eu vou colocar aqui o BBBB. E reparem, cá vai aparecer ele. Podemos depois, obviamente, já perceberam, quem viu o vídeo anterior desta série, colocar aqui o after, ou melhor, before end, isto é, antes do fim, e depois o after end. Isto é, antes do, ou melhor, depois do início, antes do fim e depois do fim. Então eu vou colocar aqui o CCC e aqui o DDDD. E reparem o que é que vai acontecer. Cá está então a sequência. Antes, no início, no fim e depois. Bom, nós temos também, então aqui, o Insert Adjacent HTML. E reparem que este é muito interessante. Porquê? Permite-me fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui div.insert adjacent HTML e neste caso a assinatura pede-me a posição, que segue as mesmas normas que aqui estão em cima, mas depois pede-me também um texto do tipo string. Só que nesse texto do tipo string eu posso adicionar elementos de HTML. Então repara o seguinte, eu vou colocar aqui que eu quero before begin. E a seguir eu vou colocar aqui que quero adicionar um parágrafo com AAAA e depois um /P. Repara o que é que vai acontecer. Aqui com a cor nós conseguimos perceber que foi adicionado à minha DOM um parágrafo antes do meu div. Repara que se eu comentar aqui este código todo e tentar colocar aqui exatamente o mesmo conteúdo com o parágrafo, colocar aqui o P e o /P, o que vai acontecer é que
a tag não vai ser interpretada como uma tag de HTML, mas vai ser sim interpretada como um único texto. Daí, em vez de usarmos o adjacent text, passamos a usar o adjacent HTML. Então vamos colocar aqui, vamos novamente aqui descomentar e já percebeste a ideia. Se eu agora aqui quadriplicar isto e colocar o after begin, before end e after end e mudar aqui para BB, CC e DD. O que é que vai acontecer? Cá estão então os 3 ou os 4 parágrafos, melhor dizendo, a serem colocados na sua posição definida aqui por cada um destes valores. Finalmente, e agora para não criar confusão vou remover daqui, para percebermos que é apenas texto, nós podemos ainda utilizar um terceiro conjunto de métodos, neste caso é sempre o mesmo método, mas com parâmetros diferentes, que é o insert adjacent element. E neste caso eu vou colocar aqui um let parágrafo igual a document.createElement do tipo P. Para este parágrafo eu vou definir um inner text. Vai ser igual a quê? Texto. Simplesmente assim. Bom, o que é que vai acontecer agora? Se eu colocar div.insert adjacent element, ele vai me perguntar o seguinte: onde, segue a mesma filosofia que aqui está, e que elemento? Bom, neste caso, eu vou colocar aqui só o before, begin. E quero colocar o quê? O elemento parágrafo. Então repara o que é que vai acontecer, apenas aquele elemento é colocado. Já percebeste o que é que vai acontecer a seguir? Se eu tentar aqui colocar o after begin, o before end e o after end, nós vamos tentar apresentar o parágrafo várias vezes. O que vai acontecer aqui, no entanto, é isto. A partir do momento em que o elemento é usado, ele é gasto, entre aspas, ok? Então, nesta circunstância, obviamente, nós teríamos que replicar aqui ou clonar estes objetos todos que aqui estão. De qualquer das formas, já percebestes qual é a ideia. Se nós agora quisermos comentar aqui o código, vamos verificar, ou melhor, vamos começar pelo fim. Vamos aqui comentar todos estes e vamos só deixar o primeiro. Repara, aparece apenas o primeiro, ali, no início. Depois, dentro do div, mas no início. Depois, dentro do div, mas no fim. E, finalmente, fora do div e imediatamente a seguir. Portanto, repara como nós temos aqui várias formas de podermos agregar elementos e conteúdo dentro da nossa web com vários tipos de funções do JavaScript.